Bora lá então? Talvez, quer dizer, talvez não, na verdade, um dos grandes problemas que a gente vive hoje é o esgotamento, o cansaço que a gente tem sobre as pressões de determinadas condições das nossas vidas. E aqui a gente vai falar um pouco, hoje, no dia 17, a gente vai ver esse burnout espiritual, identificar isso e tentar resolver de fato para tudo na nossa carreira, na nossa vida ministerial, alimentação, sobretudo, todas essas condições. Vamos tentar mergulhar um pouco sobre isso. E aqui as pessoas sempre perguntam, né, quando a gente fala de burnout, que qual é o pior, o esgotamento físico ou o esgotamento mental? E tem muito isso, né? Em Mateus 11, versículo 29, vai ter uma frase que diz que venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Será que eu tenho certeza que já teve isso com você? Você já sentiu um esgotamento emocional, ou físico, ou espiritualmente também? É, é de acontecer. Então, como foi essa situação que aconteceu contigo? Foi dentro da igreja? Foi no teu trabalho? Foi com tua família, com teus amigos? Apenas reflita mesmo sobre essa situação. Então, o burnout não é necessariamente um quadro psiquiátrico. É digamos que seja uma pressão ali que você esteja passando em um momento da tua vida em que isso realmente vai gerar um esgotamento, um cansaço brutal que você não vai ter disposição para nada. Tu não vai conseguir fazer nada, tu só apenas fazer aquela demanda ali que gera o burnout de fato. E você não vai conseguir simplesmente fazer nada que você goste, dar tempo para sua esposa, para sua namorada. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada, somente aquilo. Então, mesmo que você tenha um quadro leve de ansiedade, os estudos mostram que isso não comprova um quadro psiquiátrico. Então, o burnout pode apresentar na tua vida, mas isso não é um quadro psiquiátrico, mas isso pode te levar a ter um transtorno mental no futuro, caso você não mude o teu estilo de vida em relação a isso. Que é como eu sempre venho indicando que um psicólogo é um ótimo profissional para ele fazer esses ajustes na tua jornada, na tua vida. Não tem problema nenhum você procurar ajuda para esse tipo de coisa. Porque de fato, você pode até tentar mudar de vida, você vai conseguir, mas você vai fracassar e voltar para a estaca zero. E você começa, e recomeçar é sempre bom. A gente já vem falando sobre recomeços aqui, mas de fato, com esses ajustes, talvez a tua mente esteja mais aberta, mais alerta, a tentar mais vezes. Então, de modo clássico, né, o burnout ele acontece em situações de um esgotamento crônico. E crônico mesmo que você não consegue fazer nada pelo fato de ter essa pressão. E a gente vê muito que a geração Z, a minha geração, acabam não aguentando muito essa pressão da CLT. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de pessoas que a gente vai falar isso, com quem vai falar isso. Existem casos e casos também, mas tem realmente gente que não vai ter não vai aguentar aquela pressão mesmo ali. E isso vai gerar o burnout. Então ela vai conseguir até fazer o trabalho perfeitamente, com excelência ali, mas fora do trabalho ela não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para ninguém, justamente porque está gerando um burnout ali e ela só consegue fazer aquela demanda, e ela não consegue estudar, ela não consegue fazer basicamente mais nada, somente aquela atividade ali seletista. Então a gente vai ver alguns sintomas mais comuns do burnout, né? O esgotamento dessa pressão, né? Então existe o cansaço físico e o mental, né? De modo excessivo, né? Então, se você estuda muito ou quer passar no vestibular, num concurso, vai gerar um burnout ali a longo prazo.
pelo fato de você não ter nenhum tipo de hobby, nem nada, mas na sua cabeça você quer ter esse alto desempenho mesmo, porque você vê as pessoas assim, elas mostram, mas elas não mostram como realmente é a rotina delas. E aí você acha que você tem que ser daquele jeito ali, e isso vai te gerar o burnout. E a longo prazo e no futuro vai te adoecer de fato. E é capaz de você não querer mais estudar mais nunca. Justamente por causa desse pequeno impasse que você teve na tua jornada. Existe a dor de cabeça frequente, vai ter alterações no apetite, você vai ter insônia, você vai ter um isolamento. Tudo isso vai estar interligado ao burnout, à pressão alta, às dores musculares. É preciso realmente você ter um acompanhamento com o médico para ele conseguir realmente ter esse diagnóstico. Então é uma soma de fatores, né? Alterações no teu batimento cardíaco, problemas intestinais. Você vai ter um sentimento de fracasso, de insegurança, que eu tive esse sentimento quando eu fui prestar o exame da ordem, e eu realmente estudei mesmo. Não estudei assim com um alto desempenho ali, mas eu realmente estudei, eu estava confiante. Fiz as provas antigas, sempre estava sendo aprovado com uma nota razoável, mas eu fiquei por uma questão. Talvez tenha me faltado querer mais, me dedicado mais, entregado mais, a gente realmente pensa isso. Mas eu tive o sentimento de fracasso, de insegurança para fazer a próxima prova, e eu vou fazer em setembro a próxima prova, mas eu fiquei muito inseguro de fazer a prova, e aí comecei a incrementar simulados para mim realmente testar esse tipo de coisa, mas lá no dia da prova vai ser aquele dia. Vai ter ansiedade e tudo, mas isso não é aquela ansiedade apenas leve, mas me gerou esse sentimento de fracasso mesmo, que eu não vou conseguir passar. Então talvez você esteja em um momento assim na tua vida também. E apenas com algum ajuste ali você consegue passar por cima disso facilmente, mudando o teu estilo de vida mesmo. Embora talvez precise de um acompanhamento médico, terapêutico, medicamentoso. Mas o principal fato é mudar o teu estilo de vida. Então, e isso não acontece só no trabalho, tá? Acontece em um ambiente acadêmico, vestibular, qualquer coisa vai acontecer de fato. Então a pessoa fala que estuda 10 horas por dia, será que realmente ela está estudando 10 horas por dia? E o esgotamento quando bater? A pessoa não treina, não faz nada. Então é preciso ter esse tipo de cuidado mesmo. E também é um caso interessante que o Ismael, que ele é um psiquiatra e um teólogo, ele traz o burnout espiritual ou ministerial, que muitos cristãos perpassam em toda a sua jornada cristã, e esse esgotamento espiritual acaba até fazendo que você perca a sua fé. E nesse tipo de esgotamento existe o esgotamento físico, que muitos cristãos, os cristãos, eles não têm um cuidado com o corpo. E esse cuidado vai debilitar a saúde física de modo progressivo mesmo. Então, é preciso ter uma meia hora por dia, fazer uma caminhada, qualquer coisa já vai estar te prevenindo de muita coisa já. Só apenas com essas práticas mesmo que tu vai colocar na tua vida. E se você também não é cristão, de fato, é necessário mesmo para tudo. E tem diversos estudos que comprovam, então você já sabe, você já está ciente disso mesmo. Não adianta eu estar falando que vários estudos para estar lacrando, não é esse tipo de coisa. Vamos lá, então existe também um esgotamento relacional. Você tem um excesso de atendimentos ali, né, digamos que abusivos com os líderes religiosos e com os membros da igreja, só que a longo prazo
você vai perder na paciência. Você simplesmente evita contatos, vai te gerar uma preguiça de gente mesmo. Embora você esteja na tua cabeça que você está servindo ao Senhor por ter esse escudo da religião, mas você está realmente ficando doente com aquilo ali. Você não está tendo tempo para nada. Você não treina, você não tem tempo para sua família. E aí você até continua servindo a igreja ainda, com a mente que você está servindo o Senhor, mas você está se adoecendo, está se permitindo adoecer, porque tu não quer mudar teu estilo de vida. Não é para você deixar de ir à igreja, entende? É porque você está com meio que com essa lavagem cerebral, achando que está servindo o Senhor de fato, mas você não está fazendo, conforme todos os dias que a gente já vem desvendando aqui, investigando, sendo de fato um discípulo do Senhor, você está fazendo totalmente o oposto. E você acaba tendo realmente, se dedica à igreja, se dedica aos irmãos, mas com a tua família, com teus amigos, você é totalmente outra pessoa. Então, esse foi o relacional, e existe o esgotamento emocional também. Que no caso, quando você tem essa preguiça, o emocional é que você tem um sentimento que ninguém pode te ajudar. Você tira essa conclusão da tua cabeça. E isso acontece muito com os adolescentes. O público aqui do canal, embora tenha poucos inscritos, mas é de 18 a 24 anos. A geração Z. E isso, você sente que ninguém pode resolver esse problema para você. E você tira essa conclusão com base nos teus pensamentos, não fala com ninguém. E aí você acarreta a esse tipo de coisa, e as coisas que tu sonha, as coisas que tu trabalha para conquistar, tu simplesmente desiste. Tu cansa realmente. E não tô te julgando por causa disso, mas você tem a oportunidade de mudar o teu estilo de vida. E você continua de fato. Então, eu espero que realmente você consiga mudar o teu estilo de vida mesmo, cara. E aqui o esgotamento espiritual. As jornadas excessivas do ministério, depois vou falar aqui vários dados estatísticos de estudos que mostram que esse esgotamento do ministério excessivo, isso vai te acarretar no estresse, cuidar da vida espiritual de todos, só que você não vai cuidar da sua. Olha que engraçado, é como se fosse um médico mesmo. Cuida da vida dos outros, mas a dele ele não vai cuidar. E vai gerar um esgotamento brutal nele. E com isso, você não vai ter mais forças para ler a Bíblia e nem para orar. Você não vai ter esse tipo de força mais. Justamente porque você está se dedicando muito, de modo excessivo, buscando metas e resultados. Embora a igreja ela seja uma empresa sem fins lucrativos, mas não estou julgando todas as igrejas, mas vão querer metas e resultados, e simplesmente você vai se afastar de qualquer igreja por conta desse pequeno impasse que você teve. Pequeno impasse não, brutal mesmo. Você vai ter esse burnout espiritual e você vai perder a tua fé. Vai ficar duvidando de Deus mesmo, duvidar da tua fé mesmo. E aí as pessoas vão colocar isso na tua cabeça, que você não tem muita fé, que você não acredita muito no Senhor, que você precisa ter a cabeça forte. E aquilo vai te machucando mesmo e te esgotando mesmo. E isso até para um líder religioso da igreja mesmo, se você for pastor lá, vai acarretar nisso tudo. Então, os dados são alarmantes. 75% dos religiosos relatam estar exatamente estressados ou muito estressados. 90% dos líderes religiosos, eles trabalham de 55 a 75 horas por semana, mais do que a carga horária semanal de um CLT. E 100% de 1.050 pastores tiveram um colega que deixou o ministério por causa do esgotamento, conflito na igreja ou problemas morais.
Então, 78% dos líderes religiosos foram forçados a renunciar à sua igreja, pelo menos 2 vezes. Foi comumente por causa dos conflitos ministeriais. Isso aqui ninguém fala. De fato, vai ter o estresse ministerial porque não fez alguns pequenos ajustes na tua vida que poderia você realmente progredir e você acha que está servindo o Senhor de fato, mas você não está, você está querendo buscar ali resultado meta. E não é esse tipo de coisa que o Senhor prega. E isso foi o estresse ministerial. E existe o estresse emocional à família. 70% dos líderes dizem que têm autoestima baixa agora do que quando ingressaram no ministério. 80% dos cônjuges dos líderes se sentem excluídos e desvalorizados da igreja. 65% dos líderes sentem que a família está em cacos à beira de um colapso. E a gente realmente consegue atrelar com todos os dias aqui que a gente fala, por o fato de estar na igreja, você vai ter aquela barreira, aquele escudo que você tem a sua religião e que você não tem nenhum tipo de problema, mas olha o grave problema. Olha o burnout espiritual aí. Aí você acha que simplesmente está na igreja, que você está salvo, que o Senhor te salvou, que você não vai ter mais problemas, mas vai ter. Vai fazer parte da tua vida isso, não é simplesmente porque você se entregou ao Senhor ali. Vai colocar uma roupa bonitinha para estar indo na igreja e de fato você achar que está melhor. Mas o burnout, ele vai estar aí e você precisa saber identificar de fato para você não acontecer isso na tua jornada, na tua vida cristã e nas pessoas ao teu redor. E também existe a vida e ministério. 53% dos pastores não se sentem que o seminário ou a faculdade teológica os preparou adequadamente. Em questões de vida mesmo, né, de rotina, que eles não teve esse preparo. 85% dos pastores nunca tiraram um período sabático. 90% dos pastores dizem não ter recebido um treinamento adequado para atender às demandas do ministério. Concordo plenamente aqui. 72% dos pastores estudam a Bíblia apenas quando se preparam para sermões ou estudos bíblicos. 21% dos pastores gastam menos de 15 minutos por dia em oração. A média é 35 minutos diários. 16% dos pastores estão muito satisfeitos com sua vida de oração. Muito satisfeitos, entre aspas. Então, esse esgotamento espiritual ou ministerial você vai estar realmente distante e desinteressado. O teu sono, mesmo o teu sono, tudo vai acabar contigo. E mesmo que você tire folga, tire férias, não será possível você ter esse conforto emocional novamente, porque o burnout realmente foi brutal, você não conseguiu identificar, não conseguiu mudar teu estilo de vida, e isso te afastou da igreja e fez perder a tua fé. Então, quantas pessoas a gente não vê que nasce na igreja, de fato, e por conta de ter essa cobrança, a pessoa não tem quem faça que ela acredite mais no Senhor. Ela realmente se esgotou. Então, eu sinto falta disso nas igrejas, poderia ter algum tipo de coisa falando sobre isso, de fato. E se você passa por isso, conhece alguém que passa por isso, tenta ajudar essa pessoa, conversando com ela, chamando para sair, qualquer tipo de coisa mesmo. Bater papo, qualquer coisa mesmo. Já vai ajudar bastante. Mas isso aqui que eu estou falando é das igrejas abusivas. As igrejas que são vistas como uma empresa mesmo, que pessoas querem tirar proveito. E estou falando desses casos, não estou assumindo como um todo, ou fazendo um tipo de generalização, não estou fazendo um tipo disso, mas é o que acontece, de fato.
E o paciente não percebe que está adoecendo e ele vai ter esse burnout espiritual. Então, o que eu quero visar aqui a todos é que identificar esse tipo de caso mesmo. Saber identificar isso e com isso, você identificando, tu vai fazer os ajustes na tua vida, durante a tua jornada, a tua caminhada, seja na igreja, seja na tua carreira, seja no teu trabalho, seja com tua família, com teus amigos, no teu relacionamento, com tudo. Então, então se acontecer esse modo, tudo vai ser negligenciado, o esgotamento, e isso vai trazer prejuízo às pessoas ao teu redor também, conforme você precisa mudar isso. Então, logo você precisa mudar o teu estilo de vida para você sair desse esgotamento. Mudar o teu estilo de vida é fundamental. Então, tome muito cuidado com esse tipo de metas, resultados. Vai te levar fatalmente ao burnout. Quando a gente olha as escrituras também, a gente vê que o primeiro milagre de Jesus não foi expulsar o demônio nem curar o enfermo. Ele estava se divertindo com os amigos. E nessa ocasião ele transformou a água em vinho. Então o primeiro milagre do Senhor não foi um ambiente eclesiástico, foi em um ambiente social. Então, para o mestre, não existiam ambientes santos ou impuros. Em cada lugar ele vivia com o coração conectado ao Pai. Jesus não tinha duas personalidades, uma dentro do templo e outra fora dele. E é o que muitos irmãos não conseguem. Acabam sendo meias verdades. Então, muitos cristãos, eles realmente adotam esse personagem na igreja, mas em cada situação podem produzir outro tipo de personalidade, estresse, esgotamento, o adoecimento mental a longo prazo. E a vida terrena de Jesus realmente nos ensina que devemos orar para a mesma pessoa, independente do ambiente em que a gente estiver. Muitos milagres ocorreram na nossa vida fora dos ambientes eclesiásticos. Então, essa bolha vai realmente impedir da gente viver o verdadeiro evangelho genuíno. Então, o burnout, ele realmente vai nascer quando a gente deixar de servir o mestre mesmo. O nosso relacionamento com o nosso Pai é substituído por metas e cobranças. Então, Jesus ele faz um convite quando ele diz que aos cansados e sobrecarregados. Ele está fazendo que somos sempre convidados a recomeçar e descansar e corrigir as nossas rotas e com isso seguir. Então, apenas com alguns ajustes a gente vai resolver esse tipo de caso. E aqui fica algumas práticas para a gente estar fazendo, refletindo. O tipo de leitura reflexiva que a psicologia denomina. E que a gente, considerando todos os sintomas do burnout, existem muitos sintomas, mas esses que a gente comentou aqui, você conseguiu, eu creio e sei que tu conseguiu refletir sobre isso. Você já passou por um período de esgotamento espiritual ou com os sintomas do burnout? Como você se sentiu? Como você se sentiu em relação a todo esse esgotamento? Como foi de fato? Faça essa anotação para você com isso fazer a tua leitura reflexiva e teus neurônios eles vão ser um processo de arquivos, eles vão conseguir
organizar teu cérebro em relação a esse fato. Então é importante que você anote para tu mesmo, do teu jeito. Então essa é a prática um. A prática 2, esse tipo de esgotamento, ele tem te afetado a tua fé ou o teu prazer de ir para a igreja? Faz essa anotação também. Então, pode acontecer esse fato mesmo de tu perder a tua fé em relação a isso, tu não vai mais querer ir para a igreja e tá tudo bem. Esse estresse crônico vai gerar realmente isso. Então, se acontecer isso contigo, anote também. E aqui fica a prática 3, em que você acredita de fato que a espiritualidade ela melhora ou ela piora a tua saúde mental. Com base nisso aqui que a gente vem estudando, imagino que você realmente pense de outra forma depois desse vídeo. Mas, considerando um todo, realmente é compreensível você dizer que não. É compreensível mesmo. Mas compre essa compreensão minha e analise realmente. Faça essa segregação desses fatores que te levam ao burnout espiritual, que eu tenho certeza que a partir do momento que você vai saber identificar, você sabe que realmente a espiritualidade melhora, mas faça essa anotação com a tua opinião, do teu jeito mesmo. Só que se ela melhora ou piora, como de fato você acha que é isso? Agora que você sabe identificar o burnout mesmo, como você acha que isso melhora ou piora? Então, faça essa anotação do teu jeito mesmo, para tu fazer a tua leitura reflexiva. E aqui a prática 4 é: o que você pretende para sair do burnout? A gente já aprendeu a identificar, mas o que você pretende fazer para sair? Então, isso vai ficar para o próximo dia, a gente identificar como sair, mas faça essa anotação do teu jeito mesmo. E, e aqui eu vou deixar uma oração na prática 5. Vou deixar um link da descrição. Faça essa oração sozinho no teu momento. E cara, que vídeo top. Gostei bastante de gravar. Eu espero que você tenha prestado atenção e te agradeço muito por ter chegado até o final. Não é para ver esse vídeo fazendo outra coisa, tá? Se você tá com a aba aberta aí, não é para ver. Presta atenção no vídeo de fato. Faça alguma coisa na tua vida prestando atenção naquilo. Não fica vendo o vídeo e fazendo outra coisa. O vídeo já vai quase 30 minutos. E eu te agradeço por estar aqui. É brincadeira essa parte. Não tem problema você estar fazendo outra coisa. Mas presta atenção no vídeo, tá? Para você identificar o burnout mesmo de fato. E com isso, tu avançar na tua vida, na tua carreira, para tudo. Conhecer mais o Senhor de fato. E eu tenho certeza que você já está mudando de vida, né? Olha, hoje é o dia 17. Eu tenho certeza que você já mudou muita coisa, a tua visão de ver o mundo, tudo. Apenas com esses vídeos aqui. E uma pessoa me mandou mensagem também, que ela é ateu, essa pessoa, e ela realmente agradeceu os meus vídeos. Então, pra mim, eu já ganhei tudo, valeu a pena demais fazer isso aqui. Eu fico muito feliz mesmo. É, fez muito bem pra ela, mas fez muito melhor pra mim, eu tenho certeza. Então, estou muito feliz e agradeço. Parabéns, Ana, por estar aqui fazendo esse tipo de vídeo. E eu te agradeço muito e parabéns. Então, seguiremos.